Anderson, hoje é o Dia Nacional do Hospital e o debate dessa data vai muito além da homenagem às instituições de saúde e chega a um ponto bastante central: os desafios para garantir atendimento de qualidade, seguro e sustentável aqui no país. O país conta hoje, Luciano, com milhares de hospitais e serviços de saúde, mas menos de 1% deles possui acreditação de qualidade. Para falar sobre esse cenário e os caminhos para melhorar a gestão hospitalar, a gente vai conversar agora com Giovanni Lolato, gerente-geral de operações da Organização Nacional de Acreditação, a ONA. Muito bom dia, bem-vindo à Jovem Pan. Bom dia, muito obrigada aí pelo espaço de fala. Ô Giovanni, em pleno Dia Nacional do Hospital, qual é a principal reflexão que vocês da ONA consideram mais importante sobre a realidade dos hospitais do Brasil atualmente? A principal reflexão é a gente poderia dizer assim, preencher os vazios assistenciais que a gente tem no Brasil. Porque, infelizmente, a gente tem grandes territórios em algumas regiões em que a saúde qualificada ela não alcança esses territórios. Então, quando a gente pensa nas duas pontas, seja uma atenção básica especializada, que é a porta de entrada, né, de todos os casos, e se essa atenção básica ela não está qualificada para receber e analisar esse caso da forma adequada, direcionar no tempo certo, a gente perde o tempo de atendimento e o atendimento qualificado, né? Da mesma forma, a outra ponta, quando você tem esse paciente que é encaminhado, por exemplo, para uma atenção terciária, um hospital de alta complexidade, e aí ele volta para esse município menor, que não tem necessariamente uma atenção especializada, aquela continuidade do cuidado, ela também fica fragilizada. Então, eu diria que a maior reflexão é essa: como que a gente consegue atingir todos os cantos do Brasil e preencher esses vazios essenciais com uma atenção especializada e qualificada? Ô Giovanni, a gente tem aí menos de 1% das unidades aqui do país com esse certificado de acreditação, mas num cenário com cerca de 380 mil serviços de saúde. O que é que esse dado revela sobre a cultura da qualidade aqui no Brasil? Eu diria que quando a gente olha primeiramente de uma forma bastante crua, a gente pode dizer que a gente tem um caminho muito longo ainda a percorrer, né? Porque a gente tem muitas organizações que ainda não são acreditadas. Lógico que não significa que quando uma instituição ela não é acreditada, ela não tem a qualidade de segurança do paciente. Porém, a gente sabe que a realidade, ela não necessariamente é essa, né? Quando a gente olha os outros países ao redor do mundo, a gente vê que quando a gente fala que o Brasil tem, se a gente for pegar todas as metodologias, ele tem aí mais de 2.300 organizações acreditadas. Esse volume de organizações acreditadas, quando ele é olhado por outros países, eles ficam muito impressionados, porque em outros países você vê metodologias que têm 300, 200 organizações acreditadas. Então eles falam assim: nossa, como é que o Brasil consegue esse volume tão grande? Lógico que o Brasil, em termos de volume de organizações, como você comentou, é um volume muito grande, né? Inclusive, algumas metodologias até internacionais que são aplicadas em todos os países, elas não conseguem chegar ao volume que a gente tem no Brasil, né? E até o volume da ONA, que tem uma representatividade aí de 73% desse total. Então, assim, eu posso dizer para vocês que ao mesmo tempo em que a gente tem um número que realmente, quando a gente olha ele passa para a gente uma impressão muito negativa, mas nos últimos anos a gente vem vendo esse número crescer bastante, sabe? E essa discussão sobre qualidade e segurança do paciente, ela vem crescendo também, tanto que a gente tem visto muitas pós-graduações voltadas para qualidade e segurança abrindo, e com muitas turmas, muitos profissionais sendo formados. Então, sim, estamos tendo esse crescente, mas lógico que os números não necessariamente nos mostram isso de uma forma impactante já num primeiro momento, né? Ô Giovanni, nós até já havíamos conversado sobre esse assunto em outros momentos, sobre a situação dos municípios. É bem precária em termos financeiros, até para se fazer uma acreditação nas unidades hospitalares no interior dos grandes estados, e vamos nos habituar aqui, pelo menos no Ceará, onde nós estamos, região Nordeste. Como é que vocês estão acompanhando essa situação nos últimos anos? Tem alguma possibilidade de ter uma mudança nessa realidade? O que está faltando? É um pouco mais de abertura por conta dos gestores? Realmente é a situação financeira que não se abre mais, nem mesmo para diálogo, para conhecer o trabalho de uma acreditação? O que é que vocês analisam com relação a isso? O diálogo, ele existe, viu? A gente tem tido aí algumas iniciativas em Contona de ir até esses locais, tá? A gente tem ido aí para as regiões Norte e Nordeste, por exemplo, e visitado alguns municípios para tentar entender justamente
O que acontece lá, né? E aí, assim, a porta sempre é aberta de uma forma muito rápida e tranquila para o diálogo. Então, eu poderia dizer com muita certeza que o diálogo ele existe sim. Qual que é o gargalo principal? É que hoje a gente não tem no Brasil uma rúbrica, uma assinatura recorrente para investimento em acreditação. Então, por exemplo, uma verba que venha, né, para esses que alcança esses municípios, dizendo, olha, essa verba aqui, ela é exclusiva e específica para você trabalhar a melhoria dos processos de acreditação. Então, você vai investir a acreditação com essa verba. O que os municípios têm tentado fazer? Tentado olhar aí dentro das oportunidades que eles têm como emendas parlamentares, ou alguns projetos que existem para melhoria do sistema de saúde e tentar trazer algum projeto de acreditação que possa ser aceito dentro de alguma linha de financiamento, né? Então, o papel da ONA é não só ajudar essas secretarias de saúde municipais e estaduais a fomentar isso, mas, inclusive, o papel da ONA também é ir em órgãos maiores, como conversas com o próprio Ministério da Saúde, com vigilância, para tentar ajudar a fazer com que no Brasil a gente tenha uma verba sendo disponibilizada de forma recorrente para que esses municípios possam investir na acreditação. Então, essas frentes, elas têm sido executadas, tá? Até posso dizer para vocês com bastante firmeza e com bastante positividade em relação às aberturas das conversas. Lógico que entre uma conversa e a gente ter uma regulação que de fato determine isso, tem um distanciamento ainda muito grande, né? Mas eu fico feliz em dizer para você que os diálogos, eles têm sim existido e como que as secretarias de saúde estão muito dispostas a conversar sobre isso. Inclusive possibilidades que a gente tem tentado de projetos em conjunto para tentar viabilizar essa iniciativa, tá? Olha, vou lhe dizer de vivências e experiências práticas que eu já tive ao longo dessa trajetória da acreditação. Eu já vi hospitais conquistarem em 3 meses, já vi hospitais conquistarem em 6 meses, mas já vi hospitais demorarem 1 ano, já vi outros demorarem 3 anos, 4 anos, e outros que até hoje não conseguiram alcançar a acreditação. O que difere aqui? Por exemplo, a gente quando vai buscar avaliar um hospital para acreditação, ele tem que atender, que a gente diz no nível de quesitos de segurança. Então, ele tem que ter, por exemplo, uma infraestrutura física adequada e que atenda minimamente às legislações. Então, por exemplo, se você pega uma instituição que tem uma UTI, que ela não atende a legislação básica em termos de espaçamento dos leitos, em termos de equipamentos mínimos necessários e na quantidade adequada para atender aqueles pacientes dentro de uma UTI, e até de profissionais capacitados, habilitados na quantidade adequada, ele não consegue alcançar a acreditação, porque aqueles quesitos básicos que são de regulação, apesar da gente dizer que a acreditação ela não é regulação, mas ela não pode certificar uma instituição que não atende minimamente a quesitos básicos de regulação. Por exemplo, a gente pega às vezes um hospital que ele não tem uma central de material esterilizado, ele é um hospital geral, atende, faz lá 1000 cirurgias por mês, mas ele não tem uma central de material esterilizado que atende a RDC 15, que diz que precisa ter um fluxo unidirecional, onde a área suja é separada da área limpa, por exemplo, tá? Então, o que acontece? Quando essas instituições elas decidem buscar acreditação, poucas delas já estão preparadas para a acreditação. Muitas delas ainda têm muitas questões de infraestrutura, de pessoas, de equipamento, de processo para resolver. E aí elas acabam buscando o caminho da acreditação para também ser um poder de barganha interno, para dizer para a diretoria, olha, a gente precisa fazer isso aqui. Porque às vezes os profissionais já relataram há muito tempo em seus relatórios que está faltando equipamento, que está faltando uma obra, que está faltando profissionais ou processos para atender os pacientes. Só que enquanto não chega, às vezes, uma força mesmo, né, de fora, externa, como a acreditação, nem sempre aquele relatório ele é atendido, né? Então, eu diria para você que grande parte das instituições, elas, quando vão para a acreditação, elas ainda têm muita coisa para resolver internamente, que são questões, inclusive, regulatórias. Giovanni Lolato, gerente-geral de operações da Organização Nacional de Acreditação, a ONA, mais uma vez, obrigado pela gentileza de ceder um pouco aí do seu espaço para falar com os ouvintes aqui da Rádio Jovem Pan News. Muito grato. Imagina, a gente quem agradece, estamos à disposição. Bom dia a todos. Bom dia. Até mais. Até a próxima. Até mais.